palavra diz assim, tá lá em Lucas 11:28. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Esse diálogo aqui foi quando o próprio Jesus, uma mulher levanta em meio à multidão e fala: Abençoado é o ventre da mulher que trouxe você ao mundo. Abençoado é os seios que deste de mamar, que o amamentou. E ele responde com essas palavras: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A nossa palavra-chave de hoje é transformação. E nossa frase de hoje, ela diz assim, a Bíblia é um farol para iluminar este mundo de escuridão. E na verdade é o que ela faz. Ela traz clareza em meio à escuridão. Se você estiver passando por qualquer período da sua vida de dificuldade, saiba que pode estar acontecendo um processo de transformação na sua vida. E falando nisso, eu me lembrei de uma história, da história da borboleta no casulo. Tinha uma borboletinha dentro do casulo e ela fazia força para sair de lá de dentro. E vamos usar o nome de Joãozinho, vendo que ela estava fazendo muita força para sair desse casulo, o que ele fez? Pegou uma tesoura, foi lá e cortou bem devagar aquele casulo, para que aquela borboleta pudesse sair de lá, achando que estaria fazendo um bem para ela, quando na verdade a força que ela faz para romper aquele casulo é o que dá força para ela voar, é o que vai dar força e estabilidade para suas asas. Joãozinho abriu o casulo e aquela borboleta ela já não tinha forças para voar, porque ela não desenvolveu aquela força necessária para sair, para sofrer aquela transformação. Passada a fase de lagarta para borboleta, é uma fase de transformação que muitas vezes gasta um excesso, gasta uma energia absurda, uma energia que acaba desgastando, na verdade. Mas isso é parte do processo. Por isso que é o processo da transformação. E como a palavra de hoje é transformação, eu me lembrei dessa história aqui. E no livro, ele traz assim pra gente, Pelas livrarias do mundo afora e também pela internet, encontramos uma infinidade de conteúdos de autoajuda. Boa parte deles é com ótima intenção, auxiliar as pessoas a mudarem hábitos, melhorar de vida, enfim. Mas o fato é que, apesar de serem efetivos até certo ponto, não há nada nesse mundo que possa transformar verdadeiramente a sua história ou a história de uma pessoa para sempre, como a palavra de Deus pode fazer. Então, o que ele traz aqui é muito certo. Não só os livros de autoajuda, mas mesmo esse livro que a gente lê aqui, mesmo esse livro que a gente faz esse devocional todas as manhãs, ele é uma bússola, talvez, ele dá um start inicial, mas se você começa a ler
a palavra de Deus, a própria Bíblia, que é um manual do ser humano, é um manual que tudo que contém ali dentro são exemplos de vidas que devem ser seguidos para que você possa prosperar a cada dia. Isso vai fazer a diferença. E eu sempre falo aqui, pessoal, não é sobre a religião. A Bíblia não é um livro religioso, pelo contrário. A Bíblia é um livro que tem exemplos ali dentro, contidos ali dentro, que vai fazer você acender uma chama aí dentro, uma chama de transformação. A chama que vai transformar a sua vida, transformar tudo aquilo que é bom em excelente, tudo aquilo que é ruim em bom. Mas esse processo de transformação muitas vezes não é simples. Não é simples. Você precisa perseverar todos os dias. E isso é o poder de você estar conectado. Esse é um poder que você tem, que você adquire quando você está conectado com a palavra. Aí ele continua aqui, ó. A Bíblia é incomparável. Ela tem o poder de abranger profundamente todas as áreas de nossa vida. Qualquer coisa que você quiser, uma solução na vida, aqui dentro desse livro, a Bíblia, tem a resposta. Aí continua. Pois é o que a voz de Deus falando diretamente conosco. Muito questionam como e o que devem fazer para ouvir o que o Pai deseja falar. Mas o fato é que ele nos deixou a Bíblia como um manual, não apenas de fé, mas de vida. É o que eu sempre falo, pessoal. A, a Bíblia é um manual de vida, não é um livro religioso. E as palavras ali contidas vieram diretamente do coração dele para mim e para você. Então, essas palavras que contém dentro desse livro sagrado são palavras que te direcionam para uma vida próspera, para uma vida de sabedoria, para uma vida, para uma boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Como diz lá em Romanos 12:2, que ele fala assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, não, não se moldeis, não se molde a esse mundo. Não fique no formato, e ficar no formato, no molde, é você viver vendo as coisas erradas e aceitando isso na sua vida, e aceitando que você precisa fazer parte disso. Na verdade, você não precisa. Você deve renovar a sua mente todos os dias para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que esse livro sagrado nos traz. É isso que esse livro sagrado nos convida a buscar conhecimento todos os dias. Aí continua. Então, você só consegue embarcar em uma jornada extraordinária de mudança completa da sua mente e hábitos por meio da palavra de Deus. Não há outra forma, por outros caminhos, tudo é paliativo. Temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus todos os dias e de conhecer os pensamentos dele por meio de sua palavra. Saiba que ela não é apenas um livro que se tornou-se velho e antiquado, ofuscado pela modernidade. Pelo contrário, é viva e eficaz. Como diz Billy Graham, a Bíblia é a mais atual, é mais atual do que o jornal de amanhã.
E, e isso é muito verdade. Muitas coisas que você vê escritas lá que hoje, como outrora, parecia ser um absurdo que não iria acontecer, você vê muitas coisas acontecendo nos dias de hoje. Profecias ali contidas que, se você prestar atenção, você vai ver que muitas delas hoje já é realidade. Aí ele fala aqui, ó: quero encorajar você a ler a Bíblia e a se relacionar ainda mais profundamente com a palavra de Deus. Faça dela uma parceria diária, porque somente assim terá a sua mente renovada e a sua vida completamente transformada. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é a luz para o caminho. Isso está lá em Salmos 19:15. Entende que a importância de você se conectar com a fonte, ter o seu propósito alinhado ao propósito de Deus, isso faz toda a diferença. A Bíblia é um farol para iluminar este mundo de escuridão. Se você passa por qualquer processo de escuridão, saiba que ali existe um processo de transformação. E se você entender que esse é um processo de transformação, colocar a luz da Bíblia sobre a sua vida, não de uma maneira religiosa, olhe para as lições contidas ali dentro e faça elas serem reais na sua vida. Aplique os princípios e os ensinamentos contidos nesse livro e veja a sua vida se transformar. A Bíblia é uma palavra da vida. Eu sempre falo que é um trecho que está na Bíblia que fala que a fé vem pelo ouvir. E tudo aquilo que você dá atenção, tudo aquilo que você vai ouvindo, seja bom ou seja ruim, vai aumentando a sua crença nisso. A fé vem pelo ouvir. E o que você está decidindo ouvir nos dias de hoje? Com que você tem gasto o seu tempo, uma moeda valiosíssima, para investir? Em que você está investindo? Ouvindo o que? Vai te levar para onde? São os questionamentos que precisamos fazer para dar um start de evolução. Se você entender isso, se você entender que a Bíblia, ela tem o poder de te transformar, se você seguir os princípios, você tem uma transformação completa na sua vida. Mas o que você precisa entender é que existem processos, assim como o processo da lagarta se transformar em uma borboleta. Ela precisa ir para um canto, para um casulo fechado, apertado e escuro. Mas sem esse processo, nunca ela vai poder se transformar em uma borboleta. E se tiver um atalho, como a história que contamos no início, que Joãozinho cortou o casulo, ali é um atalho para diminuir o processo de evolução. Você precisa entender que muitos processos de dores, na verdade, são processos evolutivos para que você evolua e tenha uma verdadeira transformação. Se você renovar a sua mente para viver isso, se você renovar a sua mente para a transformação que precisa acontecer aí dentro, as coisas mudam, se transformam.
E você vive uma vida boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. É isso que eu desejo para você nesse dia. Que você tenha uma renovação da sua mente, para que a sua vida venha se transformar. Para que a sua vida venha se transformar. Se tá boa, vai ficar ainda melhor. Se tá melhor, vai ficar excelente. Mas se coloque no processo de renovação da sua mente e você vai ver as coisas expandirem de tal forma que nem você vai conhecer a você mesmo. Tá certo? Tamo junto. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por nos permitir aprender de Ti cada dia um novo ensinamento, para que a gente venha evoluindo e se transformando a cada dia, conforme a Tua vontade. Ah, Senhor, te agradecemos pela Tua infinita bondade e pela Tua infinita misericórdia. Que o Senhor venha nos guiar, que a luz do Teu Espírito venha nos guiar toda vez que tivermos um momento de dificuldade, uma situação difícil. Que a Tua sabedoria nos dê caminhos por qual devemos percorrer. Que o Senhor envie anjos, que o Senhor envie anjos disfarçados de pessoas, guiando e transformando, nos direcionando, dando uma dica do que precisamos fazer todos os dias para se renovar. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? É isso aí, pessoal. Não esquece, curte, comente, compartilhe. Bora fazer essa mensagem estourar, espalhar por toda essa internet aí, tá certo? Tamo junto, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.